Então, pessoal, nessa nossa videoaula vamos falar sobre as anemias megaloblásticas, certo? Como eu já citei para vocês, já falei para vocês, nessa disciplina nossa de hematologia clínica, praticamente vamos falar sobre as doenças, certo? E já vimos até agora a anemia ferropriva e agora vamos falar sobre as anemias megaloblásticas, ok? Deixa eu colocar aqui o apontador. Ok, vamos iniciar. As anemias megaloblásticas, pessoal, muitas características delas, elas são opostas às anemias ferropriva, anemia ferropriva. E é por isso que sempre que, à medida que a gente que eu for falando para vocês aqui a respeito da anemia megaloblástica, eu vou sempre fazer um comparativo com a última anemia que falamos, que é a anemia ferropriva, porque as duas, em muitos aspectos, têm características opostas, certo? Então vamos iniciar aqui em relação à anemia megaloblástica. Introdução. Surgem por defeito na síntese de DNA em células precursoras vermelhas da medula óssea, certo? Então o problema na anemia megaloblástica, certo? A deficiência relacionada na anemia megaloblástica é a deficiência de vitamina B12 e o ácido fólico, que vai promover um defeito na síntese de DNA, certo? Vamos recapitular aqui em relação à anemia ferropriva. A anemia ferropriva, ela é uma anemia em que a deficiência de ferro causa uma dificuldade na produção de hemoglobina. Já a anemia megaloblástica, a deficiência de vitamina B12 e ou ácido fólico promove um defeito na síntese de DNA, certo? Interferem na formação de dioxiuridina e posterior formação de timina. E essa formação de timina que é dificultada é que faz com que ocorra um defeito na síntese de DNA. Vamos relembrar o que é a timina. Vocês possivelmente devem ter visto isso já em outras disciplinas, na própria citologia vocês podem ter visto essa questão na parte do ciclo celular, certo? A timina, pessoal, ela é uma base nitrogenada, certo? Que está presente lá no nosso DNA, certo? E é uma base nitrogenada que compõe o DNA, assim como outras bases nitrogenadas, citosina, guanina, certo? Outras bases nitrogenadas. A timina é uma base nitrogenada e ela está presente no DNA. Então, pensem comigo. Para se ter a síntese de DNA, para uma célula, quando ela vai se dividir e ela precisa sintetizar o DNA, duplicar o seu DNA para poder se dividir, logo, se ela precisa sintetizar o DNA, ela precisa de todas as bases nitrogenadas, certo? Então, o indivíduo que tenha problema na produção de uma base nitrogenada, que no caso aqui é a timina, logicamente ele vai ter problema na síntese de DNA. E é essa a etiopatogenia da anemia megaloblástica, certo? O indivíduo ele tem uma deficiência de vitamina B12 e ou ácido fólico, porque pode ser associado ou pode ser isolada a deficiência, certo? Então o indivíduo ele vai ter uma deficiência de vitamina B12 e ou ácido fólico, e essa deficiência de vitamina B12 e ácido fólico promove uma alteração na formação da timina, reduz a formação da timina. Por quê? Porque essas duas substâncias, vitamina B12 e ácido fólico, elas participam diretamente do metabolismo da timina, dessa base nitrogenada. Então, se o indivíduo não tem timina, não tem a base nitrogenada, logicamente ele vai ter uma síntese de DNA deficiente, certo? Porque o DNA, dentro do nosso DNA, a gente tem as bases nitrogenadas e uma delas é a timina, certo? Então essa é a etiopatogenia das anemias megaloblásticas. Novamente, a deficiência de vitamina B12 e ácido fólico promove uma deficiência na formação de uma base nitrogenada, que é a timina, e logo, se não tem base nitrogenada, ocorre então uma deficiência na síntese de DNA, certo? E a gente já falamos isso lá na hematologia geral, que lá na hematopoese, as células da medula óssea, lá no caso aqui a gente está falando de hemácias, das células vermelhas,
os precursores das hemácias, eles se dividem, certo? Como é que a medula óssea produz células? Através de divisão celular, certo? De mitose. Então, para se produzir mais células, é preciso que ocorra o ciclo celular, é preciso que ocorra divisões celulares. E para ter essas divisões, é necessário ter a síntese de DNA, certo? Então, há uma redução na produção de células. Há uma redução na produção de células, no caso aqui das anemias megaloblásticas. Quando eu falo células, eu estou falando sobre em relação às nossas hemácias. Aparência megaloblástica e cromatina reticulada e delicada dos núcleos. Isso é uma característica das hemácias de um indivíduo que tem anemia megaloblástica. O termo megaloblástica significa grande, certo? Mega vem de grande, certo? Blástica é o glóbulo, certo? O blasto. Então, uma das características das anemias megaloblásticas é que os glóbulos vermelhos, as hemácias, elas ficam em um aspecto maior, ficam grandes, ou seja, elas ficam macrocíticas. E aqui já temos uma outra diferença, que é o oposto da anemia ferropriva, em que na anemia ferropriva, as hemácias elas ficam microcíticas, elas ficam menores. Já na anemia megaloblástica, como eu falei, é o oposto, elas ficam maiores, elas ficam macrocíticas. Só relembrando lá da nossa hematologia geral, o índice que vai dizer se a hemácia está microcítica ou macrocítica, ou normocítica, é o VCM. Então, indivíduos com anemia ferropriva, por exemplo, tem um VCM menor do que 80. Já em relação à anemia megaloblástica, o VCM ele é maior do que 100, certo? Então, porque as hemácias elas são macrocíticas. Certo? Vamos falar ainda sobre o diagnóstico laboratorial. Isso foi só para adiantar para vocês em relação à aparência do glóbulo. A aparência da hemácia no hemograma, ela fica maior, ao contrário da anemia ferropriva, em que a aparência dela fica menor. Ok? Então essa é a etiopatogenia da anemia megaloblástica. As anemias megaloblásticas, pessoal, elas podem ocorrer de diversos tipos, certo? Aqui eu trouxe, nessa imagem, eu tenho alguns tipos de anemias megaloblásticas e classificações dessa anemia megaloblástica. Como eu falei, pode ser uma deficiência de vitamina B12 ou de ácido fólico, ou pode estar associado, certo? Então, mas vamos dividir essas duas classificações para facilitar o entendimento. Então, as anemias megaloblásticas, elas podem se dividir em podem ser causadas por deficiência de vitamina B12 ou então deficiência de ácido fólico. No caso da deficiência de vitamina B12, essa deficiência de vitamina B12, ela pode ocorrer por causa de uma deficiência do fator intrínseco, e nesse caso a gente inclui aqui a principal anemia megaloblástica, e aqui vamos falar especificamente nessa aula, que é a anemia perniciosa, certo? Além disso, algumas outras alguns outros fatores podem fazer com que o indivíduo tenha esse tipo de anemia megaloblástica por deficiência do fator intrínseco, como, por exemplo, ressecção gástrica, ingestão de corrosivos, e também esse fator intrínseco está inerte. Vamos falar daqui a pouco o que é esse fator intrínseco, certo? Aqui eu estou falando para vocês da classificação dessa anemia megaloblástica. O outro tipo de anemia megaloblástica por deficiência de vitamina B12 é quando não existe a deficiência de fator intrínseco, certo? Então, deficiência de fator intrínseco ou sem a deficiência de fator intrínseco. Nesse caso, podemos citar alguns fatores, ocasiões em que podem originar esse tipo de anemia megaloblástica, como infecção do intestino delgado, má absorção familiar, má absorção induzida por drogas e doença ileal, certo? Que é doença intestinal, uma parte lá, o ilho é uma parte lá do nosso intestino delgado. Então esses são os tipos de anemias megaloblásticas e como elas podem ser originadas quando a deficiência for de vitamina B12. Agora vamos para as anemias megaloblásticas quando a deficiência é de ácido fólico. Nesses casos, a gente podemos dividir essa anemia megaloblástica de deficiência de ácido fólico em dois tipos. Quando o indivíduo tem uma dieta rica em folato, certo? Ou seja, ele tem uma dieta normal, em que consome normalmente o ácido fólico, ou então quando ele tem uma dieta pobre em folato. Quando a dieta é rica em folato,
essa anemia megalobástica ela pode ser ocasionada por má absorção induzida por drogas, ressecção jejunal, diarreias, certo? Sensibilidade ao glúten. Quando ele tem anemia megalobástica por deficiência de ácido fólico e essa dieta é pobre em folato, certo? Ou seja, o problema está relacionado à dieta, está relacionado a uma má alimentação, aí a gente pode ter aqui, ó, dieta deficiente, certo? Gravidez e também na infância, certo? Então, essas são as classificações das anemias megaloblásticas. O que eu quero que vocês entendam aqui nessa imagem, nessa classificação, é que as anemias megaloblásticas podem ser originadas ou por deficiência de vitamina B12 ou por deficiência de ácido fólico. Logicamente, essa deficiência ela pode ser comum, pode ocorrer dos dois tipos, mas eu estou separando para vocês, para facilitar o entendimento. Quando a deficiência é de vitamina B12, pode ocorrer de dois tipos, tendo deficiência de fator intrínseco ou sem deficiência de fator intrínseco. Quando a deficiência for de ácido fólico, pode ocorrer de dois tipos. Quando a dieta é rica em folato, ou seja, o indivíduo consome o ácido fólico, tem uma alimentação normal, ou então quando ele tem uma alimentação deficiente e a dieta é pobre em folato. São esses tipos, são essas classificações que temos das anemias megaloblásticas. Nessa aula eu vou dar um ênfase maior para nossa principal aqui anemia megaloblástica, que é a anemia perniciosa, que é aquela que está ligada diretamente com a deficiência de fator intrínseco. Então vamos falar sobre a anemia perniciosa. Lógico, a anemia perniciosa ela é uma anemia megaloblástica. E se ela, além de ela ser uma anemia megaloblástica, ela é uma anemia megaloblástica por deficiência de vitamina B12, certo? Sua prevalência é maior em pessoas de idade madura, ou seja, mais de 50 anos, de ambos os sexos e da raça branca. Novamente, aqui a gente já, como eu falei, essa aula eu vou sempre fazer a comparação com a anemia ferropriva, porque alguns aspectos são opostos. E aqui nessa frase, o que tem de oposto em relação à anemia ferropriva? É que lá na anemia ferropriva, eu falei para vocês que a anemia ferropriva ela é mais comum em mulheres na idade fértil, certo? Ou seja, mulheres que têm ali o ciclo menstrual normal, e são comum também em crianças. Já a anemia perniciosa, em relação ao sexo, ela não tem prevalência maior em um dos sexos. Em ambos os sexos a prevalência é igual, no caso da anemia perniciosa. E em relação à idade, enquanto na anemia ferropriva é mais comum em crianças, já na anemia perniciosa, que é um tipo de anemia megaloblástica, ela é mais comum em pessoas de idade mais madura, certo? Mais de 50 anos e também em idosos, certo? Então, existe essa oposição entre a anemia ferropriva e a anemia perniciosa, que é um tipo de anemia megaloblástica. Enquanto a anemia perniciosa é mais comum em pessoas de idade madura, mais de 50 anos e idosos, a anemia ferropriva é mais comum em crianças. Enquanto a anemia perniciosa tem uma prevalência em ambos os sexos, a anemia ferropriva ela tem uma prevalência no sexo feminino. Em relação à raça, certo? A anemia ferropriva não tem distinção de raça, não tem prevalência diferente em relação a raças. Já a anemia perniciosa, ela é mais comum na raça branca. Ok, pessoal? Em relação ao fator intrínseco, falei para vocês que eu vou falar o que é o fator intrínseco. A anemia perniciosa, ela é uma anemia megaloblástica que é causada por deficiência de vitamina B12, e essa deficiência de vitamina B12 é causada por uma deficiência do fator intrínseco. A ausência de fator intrínseco, secretada pelas células da mucosa gástricas, é o que ou a ausência ou a redução é o que causa essa anemia megaloblástica, essa anemia perniciosa, certo? Mas o que é o fator intrínseco, pessoal? O fator intrínseco é uma substância que ela é produzida pelas células parietais do nosso estômago, certo? As mesmas células que secretam o ácido clorídrico do nosso estômago, que é responsável por digerir os alimentos, essas mesmas células que secretam esse ácido clorídrico, elas também secretam esse fator intrínseco.
E qual a importância desse fator intrínseco? Esse fator intrínseco, ele é responsável por se ligar na vitamina B12, certo? Ele se liga, se encaixa lá com a vitamina B12 e leva essa vitamina B12, ele carrega essa vitamina B12 até lá no intestino, onde ele vai facilitar a absorção dessa vitamina B12, certo? Então é essa a função do fator intrínseco. Ele é uma substância produzida, uma molécula produzida pelas células parietais do nosso estômago, certo? Que essas células secretam esse fator intrínseco lá no estômago. Esse fator intrínseco, ele se liga à vitamina B12 que vem da alimentação e ele carrega essa vitamina B12 até lá o intestino delgado, especificamente lá no ilho do intestino delgado. E ali, esse fator intrínseco, juntamente com a vitamina B12, vai ser absorvido. E pelo fato da vitamina B12 estar ligada ao fator intrínseco, facilita a sua absorção. Apenas a vitamina B12, sem fator intrínseco, dificulta dela ser absorvida pelo intestino. Ok? Então, essa é a função do fator intrínseco. Novamente, se liga à vitamina B12, certo? E facilita a sua absorção lá no nosso intestino. Logicamente, pessoal, se o fator intrínseco tem essa função, logicamente, indivíduos que não tenham a produção desse fator intrínseco, logicamente, esse indivíduo ele vai ter uma anemia perniciosa. Por quê? Porque ele vai ter a deficiência de vitamina B12. Certo? Então, a vitamina B12 ela precisa do fator intrínseco para poder ser reabsorvida, para poder ser absorvida no nosso intestino. Sem o fator intrínseco, essa vitamina B12 ela tem uma dificuldade de absorção. E se ela não é absorvida, logicamente o indivíduo vai ter uma anemia, que é uma anemia perniciosa do tipo anemia megaloblástica, certo? É uma anemia do tipo megaloblástica. Em relação ainda à anemia perniciosa, a atrofia é causada pelas presenças de anticorpos específicos anticélulas parietais. Essas anemias perniciosas, pessoal, elas também podem ser causadas por doenças autoimunes, certo? O indivíduo ele pode acontecer do nosso próprio corpo produzir anticorpos que se liguem lá nas células parietais do estômago e impeçam com que essas células liberem o fator intrínseco. Então, essa anemia perniciosa ela também pode ser originada através de um problema autoimune, certo? Nosso corpo produz anticorpos contra nossas próprias células. É isso que é o conceito de doença autoimune. É quando o nosso organismo produz anticorpos, ele ataca, ele em vez de atacar micro-organismos, atacar elementos estranhos, o nosso corpo ataca as próprias células do nosso corpo. E é isso que ocorre aqui na anemia perniciosa causada por doença autoimune. O nosso corpo produz anticorpos contra as células do estômago e ali dificulta a liberação do fator intrínseco por causa de um bloqueio das células da mucosa gástrica, certo? Então, aqui é só para citar para vocês que essa doença ela também pode ser causada por uma doença autoimune. A vitamina B12 se liga ao fator intrínseco produzido nas células parietais, favorecendo assim sua absorção no ilho. Isso eu já falei para vocês. Essa é a função do fator intrínseco. Ele se liga à vitamina B12 para facilitar a sua absorção lá no nosso intestino. Essa vitamina B12, pessoal, ela pode se ligar também a uma outra proteína, que é chamada de R-proteína, certo? Mas a maior proporção de ligação dessa vitamina B12 é em relação ao fator intrínseco, certo? É por isso que se não tiver fator intrínseco, essa absorção de vitamina B12 ela vai reduzir, certo? Ela não fica ausente. Não fica ausente. Por quê? Porque existe uma outra proteína que também faz esse transporte e facilita a absorção. Mas a ausência do fator intrínseco diminui e muito a absorção da vitamina B12, causando assim uma anemia megaloblástica. Aqui é uma imagem para vocês para ilustrar tudo isso que eu estou falando, certo? Ilustrar todo esse esquema que eu estou falando em relação ao fator intrínseco e à vitamina B12. Aqui eu tenho o estômago, certo? E aqui do esôfago está descendo o alimento. Esses triângulos aqui rosa é exemplificando a vitamina B12.
Então, ó, essa vitamina B12 ela vai cair no estômago e as células do nosso estômago, que está aqui, ó, elas secretam o fator intrínseco, que é esse quadradinho aqui azulado, certo? Esse quadradinho azul é o fator intrínseco. A vitamina B12 ela vai se encaixar no fator intrínseco, certo? Ela vai se encaixar aqui no fator intrínseco e agora o fator intrínseco vai levar essa vitamina B12 até o intestino, certo? Para lá no intestino essa vitamina B12 ser absorvida pelas células do intestino e depois cair na circulação e depois desempenhar as suas funções. E uma delas é fazer com que ocorra a produção de hemácias lá na medula óssea, assim como a produção de todas as demais células, pessoal. Porque se a vitamina B12 ela é importante na síntese de DNA, ela não vai influenciar somente nas hemácias. A síntese de DNA ela é necessária para todas as células, porque todas as nossas células elas se dividem. Então, a deficiência de vitamina B12 ela não atrapalha só na formação das hemácias, ela atrapalha todo o desenvolvimento de todas as células, porque todas as nossas células precisam passar por divisão. Todas as nossas células elas precisam sintetizar DNA antes de fazer a divisão, ok? Então essa imagem é mostrando para vocês como é que funciona essa ligação da vitamina B12 ao fator intrínseco. Novamente, a vitamina B12 chega ao estômago, se liga ao fator intrínseco que é secretado pelas células parietais do estômago e esse fator intrínseco, juntamente com a vitamina B12, vai até o intestino para depois ser absorvido. A vitamina B12 entra no sangue e é transportada por outra proteína que é chamada de transcobalamina 2, certo? Então, após essa vitamina B12 ser absorvida lá nas células do intestino, essa vitamina B12 ela vai cair na circulação. Quando ela cai na circulação, ela vai ser transportada por uma outra proteína, que é a transcobalamina 2. Essa proteína ela vai transportar a vitamina B12 para os seus sítios de ligação e para todos os órgãos onde ela vai desempenhar a sua função. Então, é oferecida às células hepáticas e às células medulares, onde geralmente essa vitamina B12 ela vai ter as suas maiores funções. Sempre lembrando, a vitamina B12 é importante na síntese de DNA, então ela vai ser importante em todas as nossas células. Mas então, essa transcobalamina ela vai levar essa vitamina B12 para as células hepáticas e, como a gente está falando aqui de hematologia, ela vai levar para as células medulares, lá na medula óssea, onde ela vai desempenhar o papel de produzir, de ser importante lá na produção das nossas hemácias. Maturação anormal tanto de eritroblastos como também dos demais precursores medulares. Então, quando o indivíduo não tem a vitamina B12, quando ele tem uma deficiência de vitamina B12, isso eu já falei, ele vai ter uma deficiência na síntese de DNA, e isso vai fazer com que as células não se dividam. E para a medula óssea produzir mais células, é preciso ocorrer divisão celular, certo? Então, a maturação anormal dos eritroblastos, certo? Como também dos demais precursores medulares, como por exemplo leucócitos, como por exemplo os megacariócitos, certo? Que vai dar origem às plaquetas, certo? Então, toda a hematopoese ela vai ser afetada quando se falta anemia megaloblástica, certo? Mas aqui estamos falando especificamente das hemácias, certo? Das anemias megaloblásticas. Então a gente sempre vai dar ênfase sempre como é uma anemia, a gente vai dar sempre ênfase às hemácias, mas sempre lembrando, a deficiência na síntese de DNA afeta todas as nossas células, não somente as hemácias. Para finalizar aqui esse exemplo, essa ilustração, aqui eu tenho mostrando já o intestino, certo? Aquela primeira imagem só estava mostrando o estômago. Então, novamente, a vitamina B12 chega no estômago, se liga ao fator intrínseco, que é produzido nas células parietais. Esse complexo, vitamina B12, fator intrínseco, ele vai cair aqui no intestino delgado, vai passar por todo o intestino delgado e vai chegar aqui no íleo, certo? No íleo do intestino delgado, que é uma porção do intestino delgado, é uma porção aqui logo antes de chegar no intestino grosso,
Nessa região, essa vitamina B12, esse complexo, ele vai ser absorvido pelas células do intestino, é o que está mostrando aqui, ó, nessa imagem. Ele é absorvido pelas células epiteliais do intestino. Quando entra na célula epitelial do intestino, aí se desfaz o complexo. A vitamina B12 que estava ligada ao fator intrínseco, eles se separam novamente. Certo? Então, quando entra no intestino delgado, quando entra nas células do intestino delgado, esse complexo se desfaz, se separa a vitamina B12 do fator intrínseco. E esse fator intrínseco fica aqui dentro das células e a vitamina B12 vai para a circulação. É o que está mostrando aqui nesse último círculo aqui, ó, que o fator intrínseco, que é o azulzinho, ele fica aqui dentro da célula, e o triângulo rosado, que é a vitamina B12, ele vai para o sangue, certo? Aqui é os vasos sanguíneos, certo? Então aqui para finalizar toda a imagem em relação à absorção da vitamina B12, certo? Revisando, vitamina B12 cai no estômago, se liga ao fator intrínseco, esse complexo vai até o intestino, esse complexo ele é absorvido pelas células epiteliais do intestino. Quando entra na célula epitelial do intestino, eles se separa o fator intrínseco da vitamina B12, o fator intrínseco fica dentro da célula do intestino e a vitamina B12 vai para a circulação. Quando ela chega na circulação, ela se liga a uma outra proteína, que essa proteína vai ser responsável por transportar ela até os seus sítios de importância, como o fígado e a medula óssea. E essa proteína é a transcobalamina 2. Ok, pessoal? Em relação ainda à anemia perniciosa, como eu já falei para vocês, a tendência é que essas células, no caso das hemácias, elas fiquem maiores, elas ficam macrocíticas. Então, ó, gigantismo celular é uma das consequências da anemia perniciosa, assim como também outras anemias megaloblásticas, por causa de anomalias na estrutura dos núcleos, certo? Deficiência congênita da transcobalamina 2, que é a proteína que transporta essa vitamina B12 na circulação, também pode causar uma anemia megaloblástica, pessoal. Então o indivíduo ele pode ter a parte intestinal lá toda normal, a parte digestiva toda normal, o estômago liberando o fator intrínseco, liberando o fator intrínseco, se ligando, absorvendo normalmente lá no intestino, só que quando chega na circulação, não tem a proteína que transporta a vitamina B12, certo? Que é a transcobalamina 2, por causa de uma deficiência hereditária. Então, nesses casos, também vai se ter uma anemia megaloblástica. Não porque falta vitamina B12, mas sim porque a proteína que transporta a vitamina B12, ela está deficiente. Em relação ao ácido fólico, pessoal, ele é essencial para a síntese do timidilato e posterior formação da timina. O ácido fólico, assim como a vitamina B12, os dois são importantes na formação da timina e assim formação do DNA e divisão celular. Os dois são importantes, certo? Então pode acontecer também em muitas anemias megaloblásticas da deficiência dos dois, certo? Até porque vamos ver lá no final dos alimentos que tem vitamina B12 e folato e ácido fólico ou folatos, os alimentos são muito parecidos. Certo? Então, muitas fontes de alimentos que têm vitamina B12 também têm ácido fólico, certo? Então, pode acontecer a deficiência ocorrer dessas duas substâncias, tanto da vitamina B12 como do ácido fólico. Nos dois casos, vai ter anemia megaloblástica. Só que a anemia perniciosa, ela está ligada apenas à vitamina B12, ok? A anemia perniciosa é causada pela deficiência de vitamina B12. O ácido fólico, ele pode estar associado, certo? Mas a anemia perniciosa ela é especificamente uma deficiência causada pela uma deficiência de vitamina B12. Em relação ao gigantismo celular, pessoal, por que uma célula, geralmente quando a gente fala anemias, a gente sempre pensa que vai sempre ter redução, né? Redução de tudo. O porquê que nas anemias megaloblásticas essa célula faz crescer em vez de diminuir? Já falei para vocês que na anemia ferropriva as células elas diminuem de tamanho, elas ficam microcíticas, no caso das hemácias. Já na anemia megaloblástica a célula fica maior. O porquê que isso ocorre, professor?
A teoria, uma das teorias mais aceitas para esse gigantismo celular é que a célula, aí vamos ter que lembrar aqui lá da citologia, do ciclo celular. Uma célula, nas fases lá do nosso ciclo celular, quando ela vai se dividir, antes dela entrar em mitose, ela passa lá pela nossa intérfase, certo? Que é um período de preparação da célula, onde lá na intérfase vai ter os vários períodos, período S, período G1, período G2, certo? Onde o período S é o período de síntese de DNA. Então, para uma célula se dividir, ela passa por esse período de preparação, certo? Que é a intérfase. Nesse período de preparação, é onde a célula vai se, como o nome já está dizendo, ela vai se preparar para poder dividir. Ela só vai chegar na mitose, que é realmente a divisão celular, se ela estiver ok, se ela estiver preparada para poder se dividir. Então, o que é a teoria mais aceita para que essas células fiquem maiores? A célula, ela vai se preparar para dividir, ela vai passar pelo período G1, ela vai chegar no período S, que é o período de síntese de DNA. Quando ela chega no período S, ela para. Certo? Ela para. Por quê? Porque não tem DNA suficiente para ela dividir. Certo? Para poder replicar e depois se dividir. Por causa da deficiência de timina. Certo? Então, nesse período S, além da célula se preparar para dividir e sintetizar DNA, a célula também cresce. Porque imagine comigo, se eu tenho duas células com tamanho X, se eu tenho uma célula com tamanho X e preciso formar duas células iguais, logicamente essa célula original ela precisa crescer, ela precisa dobrar o seu tamanho, assim como também dobrar o seu DNA. Então a célula, como ela vai estar se preparando para dividir, ela vai dobrar o seu tamanho. Só que quando ela percebe que não tem DNA suficiente para duplicar, aí ela para. Aí para o ciclo celular e ela fica naquele estágio ali parada. Só que agora ela já cresceu. Aí é por isso que ocorre o gigantismo celular. Essa é a teoria, uma das teorias mais aceitas em relação a esse crescimento celular. O porquê que a célula fica maior nas anemias megaloblásticas? É porque ela começa a se preparar para dividir, ela cresce seu tamanho, só que quando percebe que não tem DNA suficiente para sintetizar, porque não tem lá a timina, aí ela para o ciclo celular e ali ela já está crescida, certo? Além disso, pessoal, como eu já falei, isso não afeta somente as hemácias, pode afetar todas as outras células. E aqui no caso, como a gente está falando de hematologia, a gente podemos citar aqui também que ela afeta também os leucócitos. Aqui, por exemplo, a gente tem um neutrófilo, certo? Um neutrófilo normal, com um neutrófilo segmentado. Os neutrófilos eles podem ficar também maiores nas anemias megaloblásticas. É o que a gente chama de neutrófilos hipersegmentados. Por quê? Porque além dele ficar maior, com tamanho maior, o seu núcleo aumenta as segmentações. O normal das segmentações dos neutrófilos é de 3 a 5 segmentações. Ele pode passar essas 5 segmentações. 6, 7, 8, 9 segmentações. É o que a gente chama de neutrófilo hipersegmentado ou neutrófilo multilobulado. Certo? É quando o neutrófilo tem mais de 5 segmentações. Então, pessoal, a gente finaliza por aqui essa primeira parte de anemia megaloblástica, certo? Onde eu citei para vocês o que é a anemia megaloblástica, falei para vocês como é que se classifica a anemia megaloblástica, entrei em uma anemia específica que é a anemia perniciosa, onde falamos da etiopatogenia dessa anemia perniciosa. Na próxima aula, vamos falar sobre os sintomas do indivíduo que tem anemia megaloblástica, o diagnóstico do indivíduo que tem anemia megaloblástica e também o tratamento. E para finalizar lá no finalzinho, a gente fala dos alimentos que tem tanto vitamina B12 como ácido fólico. Na próxima aula.